Estamos diretamente do programa da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar. Hoje estaremos estudando um pouco sobre a história da Igreja. Nós sabemos que houve 6 períodos da história da Igreja Cristã. E é esses períodos que nós estaremos estudando. O primeiro período é marcado pela Igreja Apostólica, com a sua duração de 70 anos, do ano 30 da Ascensão ao 100 depois de Cristo, que acontece com a morte de João Batista. Em todas estas coisas, houve 4 fases da Igreja Apostólica. A fase pentecostal, que é a primeira fase. Essa fase pentecostal era uma das 3 festas judaicas instituída por Deus através de Moisés. As outras 2 eram a Páscoa e a festa do Tabernáculo, na qual a palavra Pentecoste no grego significa 50º, porque esta festa era celebrada 50 dias após a Páscoa, chamado em hebraico de Shavua, no qual no plural significa Shavuot. É também conhecida como festa das primícias, pois coincidia com o fim da colheita de trigo. Inauguração: 50 dias a ressurreição de Cristo e 10 dias após a ascensão, subida de Cristo ao Monte das Oliveiras. Você pode encontrar lá no livro de Atos, no seu capítulo 1, no versículo 12. Havia quase 120 discípulos, incluindo as corajosas e heroínas, pessoas anônimas que tiveram participação efetiva na obra de Deus. O local era o cenáculo, está em Marcos. Você, amigo ouvinte que está ouvindo agora e está participando agora de um pouco, para saber um pouco sobre a história da igreja, você vai ver lá em Marcos 14, 15 e Atos 20, versículo 8. Em Jerusalém, onde perseveravam unanimemente em oração e súplica. Daí vem o efeito do derramamento do Espírito Santo. E veio o efeito tríplice do primeiro ilumino a mente, que iluminou a mente dos discípulos, dando-lhe um novo conceito, uma nova visão do reino de Deus. Segundo, eles compreenderam que esse reino não era um império político. Os discípulos compreenderam isso tudo, direcionado pelo Espírito Santo, que eles não precisavam estar fazendo um império político, mas que era um reino espiritual, na pessoa ressuscitada de Jesus, que governava de modo invisível e todos aqueles que aceitavam pela fé. E uma das terceiras é aquela manifestação revigorou que a todos, repartindo com eles o favor do Espírito Santo e o poder da expressão, que fazia de cada testemunho um motivo de convicção naqueles que ouviam. E o Espírito Santo, que desde então ficou morando permanentemente na igreja que tinha sua sede em Jerusalém. A igreja, quando se iniciou, teve sua sede em Jerusalém. Foi lá que foi derramado o Espírito Santo, no dia de Pentecostes.
onde teve a inauguração, 50 dias da ressurreição de Cristo e 10 dias após a ascensão. Foi aonde aconteceu lá o poder sobrenatural do Espírito Santo. E nós vemos as características fundamentais da igreja inicial. No começo, todos os membros eram judeus, formavam-se uma igreja com os mesmos pensamentos, unidas, acrescentava o Senhor todo dia uma alma, milagres. O amor de Cristo ardia nos corações de cada um. Dividiam seus bens, tudo feito de quê? De forma voluntariamente. De modo geral, a igreja primitiva não tinha falhas. Ela era poderosa na fé, no testemunho, no caráter e abundante no amor. E o que mais fazia a igreja crescer era o testemunho daqueles que se convertiam ao Evangelho de Cristo. Seu singular efeito era a falta de zelo missionário. Então nós vemos aqui a primeira fase, que se destaca em 4 fases da Igreja Apostólica. Nós vemos a fase pentecostal, a inauguração, os principais efeitos do derramamento do Espírito Santo e a característica fundamental da igreja. Nós vimos. Agora nós vamos para a segunda fase. A fase de expansão. Perseguição quando iniciou esse período. A proclamação do Evangelho estava limitado à cidade de Jerusalém e às aldeias próximas. Foi nesse período que foram instituídos homens para cuidarem dos assuntos de ordem material. Os diáconos entre eles, os primeiros lugar aparece o nome de Estevão, homem cheio do Espírito Santo, apesar que foi escolhido para os trabalhos seculares. Bem depressa tornou-se pregador, o verbo grego para servir, de onde vem o termo diácono, que significa servo ou mensageiro. Aí nós vemos o trabalho destes homens de Deus, a perseguição que eles enfrentaram. Estevão, ele foi morto, mas era um homem cheio do Espírito Santo. Atraiu a atenção de todos para o seu trabalho de pregador. Ele foi o primeiro a ter visão do Evangelho para o mundo. Esse ideal levou à morte. Entre aqueles que ouviam a defesa de Estevão, estava Tarso. O Paulo de Tarso estava, que ouviu todo o testemunho, que parece que pela primeira vez Saulo participou do apedrejamento de Estevão. E logo a seguir fez-se chefe de terrível e obstinada perseguição contra os discípulos de Cristo, prendendo, açoitando homens e mulheres. Daí o evangelho continuou crescendo, veio o rompimento das barreiras nacionalistas. A igreja em Jerusalém dissolveu nessa ocasião. Seus membros dispensaram-se por vários lugares. Entretanto, onde quer que se chegasse, a Samaria, Damasco, ou a longínqua Antioquia da Síria, eles se constituíam em pregadores do Evangelho e da igreja. Na lista dos 7 homens escolhidos, além de Estevão, encontramos Filipe, que se refugiou entre os samaritanos, um povo misto, que não era judeu nem gentil, e por isso desprezados pelos judeus. Filipe estabeleceu uma igreja em Samaria, ao qual foi reconhecida pelos apóstolos Pedro e João.
e foi essa a primeira igreja estabelecida fora do círculo judaico. Mais tarde encontramos Felipe estabelecendo igreja nas cidades de Gaza, Jope, Cesareia, em uma de suas viagens relacionadas à inspeção da igreja. Pedro chegou a Jope, cidade situada no litoral. Ali Tábita, ou Dorca, foi ressuscitada. Foi também nesta fase que pela primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristão, nome dados pelos gregos, somente 3 vezes mencionado no Novo Testamento. Então aí nós estamos vendo. Nós percebemos que nessa perseguição, depois que Estevão morre, nós observamos a conversão de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, no momento que estava perseguindo, ia ter um concílio de Jerusalém. Em todas as sociedades ou comunidades organizadas, há sempre 2 classes de pessoas. Os conservadores, olhando para o passado, e os progressistas, olhando para o futuro. Entre esses 2 grupos surgiu então uma controvérsia que ameaçava dividir a igreja. Finalmente, realizou-se um concílio em Jerusalém para resolver esse problema das condições dos membros gentios e estabelecer regra para a igreja no futuro. Paulo já tinha feito sua primeira viagem, portanto tinha experiência do evangelho entre os gentios. Pedro já tinha ido à casa de Cornélio e pode ter certeza que os gentios também faziam parte da promessa. Fase de crescimento entre gentios. O resultado do concílio em Jerusalém, chegou-se à conclusão que a lei alcançava somente os judeus e não aos gentios crentes em Cristo Jesus, e que Cristo veio para todos, já que os seus não o receberam. Com essa resolução, completou-se o período de transição de uma igreja cristã judaica para uma igreja de todas as raças e nações. O evangelho podia agora avançar em sua constante expansão. Então Paulo, apóstolo dos gentios, depois do concílio, Paulo fez a segunda viagem, pregando o evangelho com mais liberdade, pois pregava a todos os judeus, gentios, abrindo várias igrejas, tendo por companheiro a Silas. As viagens do apóstolo Paulo, em pouco tempo, conseguiu evangelizar quase todo mundo. Nas suas viagens são apenas 3 anos. Ele, por terra e por mar, percorreu mais de 3.000 quilômetros. A fase da Era Sombria, nós encontramos morte de Tiago, que foi apedrejado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O apóstolo Paulo foi decapitado. Timóteo foi espancado, morto por espancamento. João foi exilado. Então nós vemos aí todos esses homens de Deus, por amor à palavra de Deus, fizeram todas estas coisas, passaram por isso tudo. Depois nós vemos o segundo período da igreja perseguida. A morte de João, até o edito de Constantino, principais causas das perseguições: adoração aos ídolos,
entrelaçados com a vida. As imagens se encontravam em cada lar. O paganismo aceitava todas as formas de adoração. Novas formas iam surgindo, enquanto o cristianismo rejeitava qualquer forma. O objetivo de adoração, por esta razão, o cristianismo sofria mais dura perseguição. Então nós vemos aí, o cristianismo era perseguido muito pelos imperadores, porque eles sempre adoraram a imagem de escultura e a igreja sempre ia de encontro. Naquela época também tinha adoração ao imperador, e a igreja não aceitava isso. A adoração ao imperador é considerada como prova de lealdade. Nos lugares mais visíveis de cada cidade havia uma estátua do imperador. E ainda mais, essa imagem era oferecido incenso como se oferecida aos deuses. Os cristãos recusavam-se a prestar tal adoração, mesmo um simples oferecimento de incenso sobre o altar, e assim eram odiados e perseguidos pelos seus inimigos. A Bíblia fala que a adoração deve ser ao único Deus. Então, por isso que o cristianismo nunca aceitou adorar a nenhum outro Deus, a não ser o Deus verdadeiro. Aí tinha as reuniões secretas dos cristãos. As reuniões secretas dos cristãos despertaram suspeita. Eles se reuniam até o pôr do sol, ou à noite, quase sempre em cavernas, catatumbas, subterrâneas, muitas galerias, e a esse respeito circulavam falsos rumores de que entre eles praticavam atos imorais e criminosos. Além disso, o governo, o autocrático do império, suspeitava de todos os cultos e sociedades secretas, temendo propósitos desleais. Os interesses econômicos também provocaram e exercitaram o espírito de perseguição. Assim como Paulo, em Éfeso, esteve em perigo de morte em razão de um motim incitado por Demétrio, o Orive, também muitas vezes os governantes eram influenciados para perseguir os cristãos. Por essas pessoas cujos interesses financeiros eram prejudicados, como sacerdotes e demais servidores de templo, o que negociavam com as imagens, os escultores e os arquitetos que constituíam templos, e todos aqueles que ganhavam a vida por meio de adoração pagã. Então, quem tinha o interesse de acabar com os cristãos eram esses. Então, eles convenciam o imperador para perseguir a igreja com interesses econômicos, porque a igreja batia de frente contra imagem de escultura, contra templos pagãos. Então, se continuasse com isso, quem ia perder era os sacerdotes que construíam os templos pagãos e os escultores. Então, eles procuravam convencer os imperadores da época para estar perseguindo a igreja, para tentar acabar completamente com a igreja. Principais benefícios da perseguição: o avanço na organização da comunidade, o crescimento e a expansão da igreja foram causa da organização e da disciplina. A perseguição, um perigo comum, aproximou as igrejas uma das outras e exerceu influência para que elas se unissem e organizassem. Quando os poderes do Estado se levantavam contra a igreja, sentia-se então a necessidade de uma direção eficiente. O cânon do Novo Testamento, nem todos os livros eram aceitos em todas as igrejas como escritos inspirados. Alguns deles, especialmente os Hebreus, Tiago, 2 Pedro e Apocalipse, eram aceitos no Oriente,
porém durante muitos anos foram recusados no Ocidente. Gradual e lentamente os livros do Novo Testamento, tal como hoje os usamos, conquistaram a proeminência da escritura inspirada, ao passo que os outros livros foram gradualmente postos de lado e rejeitados pelas igrejas. Então, podemos aí perceber que alguns livros teve algumas resistências, mas aos poucos foi conquistando seus espaços. Primeiras escolas teológicas: Alexandria, Ásia, África. Alexandria foi fundada no ano 180 por Pateno Ásia. Seu mais expressivo representante foi Irineu, na África, e estava estabelecida na cidade de Cartago. Os dois nomes de maior expressão que passaram por essa escola foram os brilhantes e fervorosos Tertulianos e Bispo Cipriano. Essas escolas foram estabelecidas para instruir aqueles que se decidiam de família pagãs e que haviam aceitado a fé cristã, e depois foi transformada em centro de investigação das doutrinas da Igreja. Principais resultados negativos das perseguições: mudança do conceito de fé com o crescimento do cristianismo. Apesar das perseguições, desenvolviam-se também as seitas, ou as heresias, como eram chamadas. Entretanto, a igreja era judaica em virtude dos seus membros, e até mesmo depois de quando era orientada por homens do tipo judeu, como Pedro, como Paulo, havia uma leve tendência para o pensamento abstrato e especulativo. Os cristãos do segundo século lutaram não só contra a perseguição do mundo pagão, mas também contra as heresias, e houve mudança do conceito da fé. Houve o formalismo dos liberais, fanatismo dos radicais, surgimento das heresias. Com isso, caracterizou em principais mártires da Igreja Imperial: Inácio, Policarpo, bispo de Ermina. Perpétua foi atada em rede e lançada a uma vaca brava e acabou morrendo pela espada dos gladiadores no seu coração. Cipriano foi decapitado. Esse terceiro período da Igreja Imperial, do Edito Constantino, ano 313, a queda de Roma, o acontecimento favorável da Igreja Imperial. Até então, a religião cristã era terminantemente proibida, e aqueles que a professavam era castigado com tortura e morte. Contra o cristianismo estavam todos os poderes do Estado. Entretanto, menos de 80 anos depois, em 380, o cristianismo foi reconhecido como a religião oficial do Império Romano. E um imperador cristão exercia a autoridade suprema, cercada de uma corte formada de cristãos profetas. Pouco tempo depois, em 313, Constantino promulgou o famoso Edito de Tolerância, que oficialmente terminou com as perseguições ao cristianismo. Os cristãos saem
das bocas das feras para o palácio. O domingo era considerado oficialmente o dia do descanso. No ano 321, Constantino proibiu o funcionamento das cortes e tribunais aos domingos, exceto em se tratado de libertar os escravos. Os soldados estavam isentos de exercício militar aos domingos. A crucificação de cristão foi abolida. A crucificação era uma forma comum de castigo para os criminosos, exceto para os cidadãos romanos. Porém, a cruz, emblema sagrado para os cristãos, foi adotada por Constantino como distintivo de um exército e foi proibida como instrumento de morte. O infanticídio foi reprimido. Na história de Roma e suas províncias, era fato comum que qualquer criança que não fosse do agrado do pai podia ser morta ou abandonada para que morresse. A influência do cristianismo imprimiu um sentido sagrado à vida humana, até mesmo das crianças, e fez com que o infanticídio fosse banido. As condições de vida dos escravos foram melhoradas. Antes que o cristianismo chegasse a dominar, mais da metade da população era escrava, sem nenhuma proteção legal. Qualquer senhor podia matar os escravos que possuía e se desejasse. Durante um período dos imperadores, um rico cidadão romano foi assassinado por um dos seus escravos. Segundo a lei, como castigo, todos 300 escravos daquela cidade foram mortos, sem levar em consideração o sexo, a idade, a culpa ou a inocência. Entretanto, a influência do cristianismo tornou mais humano o tratamento dado aos escravos, e a escravidão foi gradativamente abolida. As lutas de gladiadores foram reprimidas. A luta dos gladiadores foram proibidas. Essa lei foi posta em vigor na nova capital de Constantino. Acontecimentos desfavoráveis da Igreja no período imperial. Apesar de os triunfos do cristianismo haver proporcionado boas coisas ao povo, contudo, a sua aliança com o Estado inevitavelmente traz, como de fato trouxe, maus resultados para a Igreja. Se o término da perseguição foi uma bênção, a oficialização do cristianismo como religião do Estado foi, e não há dúvida, maldição. Por quê? Vamos continuar falando sobre o assunto. O surgimento do primeiro Papa e o aumento do poder da Igreja. O imperador governava com poderes absolutos. Dizia eles que era natural que a Igreja, da mesma forma, fosse governada por um chefe, em todas as partes. Os bispos governavam as igrejas, porém esta pergunta surgiu: quem governará o bispo? O bispo de Roma tomou o título de pai, que mais tarde foi modificado para papa. O primeiro papa foi consagrado em 449 depois de Cristo. Seu nome Gregório. O Papa João Paulo II é o 265 Papa. É o polonês. Tem hoje 84 anos. Seu nome é Karol Wojtyła. Nasceu em 18 de maio de 1920. Escolheu o nome de Papa João Paulo II em homenagem a João Paulo I, seu antecessor.
De acordo com o que nós estamos estudando aqui, tanto João Paulo II como João Paulo I, todos esses já passaram. A época que foi escrito aqui essa apostila, ele ainda estava vivo. A origem da vida monástica do Egito, por então no ano 320, depois que o cristianismo se impôs e dominou em todo o império, o mundanismo penetrou na igreja e fez prevalecer seus costumes. Transferência da capital de Roma para Constantinopla. A influência indiscriminada de pessoas à igreja, inclusive por decreto. Diminuição do nível moral cristão. As imagens dos santos e mártires começaram a aparecer cerca de 405. Os cultos de adoração aumentaram em esplendor, exceto, porém, menos espirituais e menos sinceros do que no passado. Maria é proclamada Mãe de Deus. Adoração e culto a Maria em lugar de Diana, acerca do ano 431. Com a diminuição do nível moral dos cristãos, os costumes e as cerimônias do paganismo foram pouco a pouco se infiltrando nos cultos e já tinha as imagens dos santos e mártires. Precisava alguém de peso para substituir Diana. E no ano 431, ainda sob a influência do Principado de Diana, que dominou a região por mais de 1000 anos, o Concílio de Éfeso oficializava a doutrina de que Maria é a Mãe de Deus. Era o reinado de Diana que sutilmente penetrava na igreja sob o nome de Maria, causando a primeira divisão na igreja primitiva. Como resultado, a igreja enfraquece e abre brecha para que 150 anos depois seja dominada e subjugada pelos muçulmanos. Nos 500 anos seguintes, até desaparecer completamente daquela região. Daí vem as orações pelos mortos, o sinal da cruz no ar. Esse quarto período da igreja medieval, da queda de Roma, a tomada de Constantinopla, principais fatos que marcaram a igreja na Idade Média. O surgimento da simonia, que é a compra de posição na igreja, a doutrina do purgatório e da transubstanciação, acerca do ano 493, raízes do budismo. Os que não puderam confessar os seus pecados antes de morrer tinham a oportunidade de ir para o purgatório, se purgar dos seus pecados, logo em seguida ir para o céu. Venda de indulgência. No ano de 1199, indulgência, a mesma que bula papal, que ao comprar dava direito ao comprador à salvação, independente dos seus atos. O dinheiro era destinado para construir a Basílica de São Pedro em Roma. Exigência do celibato para sacerdotes. Não podia casar. Celibato significa estado de pessoa solteira. Muitos teve que se separar das esposas e filhos. Divisão das igrejas gregas e latinas. Constantinopla grega oriental. Roma latina ocidental. Motivo político que queria mandar em tudo. Daí veio o surgimento do islamismo. A religião e o império fundado por Maomé. Começou-se na Arábia, ano 570, iniciou sua carreira como profeta e reformador, no ano 610. Aos 40 anos de idade, os
5 pilares do islamismo. A palavra Islã é traduzida por paz. Essa paz é fruto de uma entrega e obediência completa ao Criador. Convencionou traduzir Islã por submissão, e muçulmano significa aquele que se submete. O islamismo é composto por 5 pilares. A fé, a oração é dever de todo muçulmano prostrar-se em direção a Meca para orar 5 vezes por dia. O zakat é a distribuição de uma pequena parte dos bens das pessoas em condições de doar para os pobres necessitados. O valor do zakat equivale a 2,5 da renda líquida anual do muçulmano. O jejum de Ramadã. O Ramadã é o 9º mês do calendário muçulmano, pois foi em uma de suas noites que foram revelados os primeiros versículos do Alcorão sagrado. Todo muçulmano que tenha condições físicas para tal é obrigado a jejuar, excluindo, portanto, gestantes, idosos e enfermos. O Hajj é dever de todo muçulmano com recursos para viajar a Meca uma vez em sua viagem realizar a peregrinação. É a religião que mais no mundo conta com mais de 1 bilhão de seguidores. Segundo a estatística, em 2010 no ano de 2010, será a maior região da Terra, no Brasil. Eles já afirmaram cerca de 2 milhões. Retorno da sede da Igreja para Roma. A sede da Igreja e do Império foi transferida para a nova capital Constantinopla, atualmente Istambul. Houve sério problema e a sede da Igreja retorna para Roma. Período Igreja Reformada. Da queda de Constantinopla, a fim da Guerra dos 30 anos, principais fatos que contribuíram para a reforma. A Renascença, grande interesse pela literatura, arte e ciência. Durante a Idade Média, houve interesse dos estudos, e não só sacerdotes, príncipes, mas em especial pelos leigos. A invenção da imprensa veio a ser um grande aliado da reforma. Essa descoberta foi realizada por Gutenberg e em 1455, em Mogúncia, no Reno, antes de se investigar a imprensa, os livros eram copiados à mão. Uma Bíblia na Idade Média custava o salário de um ano de operário. Por esse motivo, também que foi o primeiro livro publicado no mundo. O espírito nacionalista, nessa época, começou a surgir na Europa, e o espírito nacionalista, eles já não mais queriam autoridades estrangeiras. Não se conformava com as contribuições para sustentar o Papa e a construção do grande templo em Roma. Principais fatos que motivaram a reforma: a simonia, compra de posição na igreja, as indulgências à bula papal, a palavra, que quer dizer selo, documento selado com selo oficial, também excomungava, como se deu a Roma. Os ensinamentos de Lutero, diferente de Clero, Lutero publica as 95 teses da Catedral de Wittenberg. Lutero comparece ao Concílio Supremo do Reino. O imperador Carlos concedeu uma sala-conduta no dia 17 de abril. Lutero compareceu em 1521. Enquanto voltava do concílio, foi levado por Frederico e passou um ano guardado. Nesse período, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã.
Nós estamos vendo um pouco da história da igreja. O clero excomunga Lutero e manda-lhe uma bula papal, Papa Leão X, em 1520. Martinho Lutero, o grande reformador, Lutero profetizava, evangelizava, falava línguas, interpretava, revestido de todos os dons do Espírito. No dia 25 de fevereiro de 1546, na sua cidade natal, de Esben, morreu o Cisnes de ataque de coração, com 63 anos. Seu corpo foi sepultado na Catedral de Wittenberg. Os cristãos são pela primeira vez chamados de protestantes. O avanço da reforma. A reforma na Suíça, aí houve a reforma na Suíça, reforma na Inglaterra, reforma no Reino Escandinavo, a reforma na Escócia, a reforma nos Países Abaixo. O obstáculo da reforma. A guerra entre os católicos e protestantes na Suíça. Os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da Igreja. Ensinava que a Igreja era infalível e proibia a leitura da Bíblia. Os reformadores afirmavam que a Bíblia continha a regra da fé. Daí veio a noite de São Bartolomeu, no dia 24 de agosto de 1527. Houve um grande massacre. Quase todos os chefes protestantes e militares dos seus adeptos foram covardemente assassinados. Isso aconteceu na França. A Inquisição surgiu na Inglaterra. Milhares de pessoas sofreram tortura e foram queimados. As missões católicas na América, em maioria pelos jesuítas, na América do Sul, México, grande parte do Canadá, na Índia e outros países. A Guerra dos 30 Anos iniciou na Alemanha no ano de 1618. Um século depois da Reforma, essa guerra envolveu quase todas as nações europeias. As rivalidades políticas e religiosas estavam ligadas a essa guerra. A situação hoje na Alemanha, população de 82,2 milhões de cristianismo. Período Igreja Moderna. Primeira divisão e surgimento dos presbiterianos batistas congregacionais. Os anglicanos, os puritanos, os presbiterianos e os congregacionais e batistas. A decadência da Igreja Moderna. Nos primeiros 50 anos do século XVIII, as igrejas da Inglaterra todas entram em decadência. Os cultos eram formalistas, dominados por uma crença intelectual, mas sem poder moral sobre o povo. Dirigentes sem compromissos verdadeiros com a palavra de Deus. Daí veio o avivamento do século de 1700, surgimento dos metodistas. A Inglaterra foi despertada dessa condição por um grupo de pregadores sinceros dirigidos pelos irmãos João Carlos Wesley e George Whitefield. João Wesley, o perfeito conhecimento do latim, ele conheceu o latim, o hebraico, francês, e esforçavam-se para levantar-se todos os dias 4 horas da manhã. Com a idade de 24 anos, foi separado para o diaconato. Nós estamos diretamente da programação Chamas Vivas sobre o Altar, da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o Altar, ensinando a palavra e falando sobre a história da igreja. Um pastor prega em média 100 vezes por ano, mas João pregou cerca de 780 vezes por ano. Durante 50 anos, esse homenzinho, com altura de apenas 1,60 m,
Durante 54 anos, seu ministério andou com média mais de 7.000 quilômetros por ano para alcançar os pontos de pregação. Escreveu uma gramática hebraica, outra de latim e ainda outras em francês e inglês. Com idade de 70 anos, pregou em um auditório de 30.000 pessoas ao ar livre. Foi ouvido por todos. Durante mais de 86 anos, não experimentei, disse ele, qualquer debilidade de velhice. Os olhos nunca escureceram, nem perdi o meu vigor. Atribuiu a sua saúde à seguinte regra: ao exercício constante e ar fresco, habilidade de dormir de dia ou de noite, ao sentir-se cansado, ao fato de observar a regra por mais de 60 anos, de levantar 4 horas da manhã, ao costume de sempre orar 5 da manhã durante mais de 50 anos, ao fato de quase nunca sofrer de dor, desânimo ou cuidado durante a vida inteira. Em março de 1791, com a idade de 88 anos, completou sua carreira terrestre. João Wesley criou-se um lar onde havia abundância de pão, com vendas dos livros, e sua autoria foram muitos. Ganhou uma fortuna, com a qual contribuía para a causa de Cristo. Ao falecer, deixou no mundo 2 colheres, uma chaleira de prata, um casaco velho e dezenas de milhares de almas salvas em época de grande decadência espiritual. Esse aí era um homem verdadeiramente preocupado com a obra, preocupado em fazer a obra de Deus. Isso é muito importante quando nós nos preocupamos em fazer. Daí vamos para a história. A origem. Os missionários, daí chega no Brasil, Daniel Berg e Gunnar Binder, ex-pastor da Igreja Batista Sueca, foram os apóstolos tomados por Deus para o lançamento das primeiras sementes. O Senhor os aproximou por ocasião de uma convenção da Igreja Batista Reavivada. Daí não surgiu muito efeito, houve perseguição por causa do batismo do Espírito Santo, que a Igreja Batista era tradicional na época. Então, em 1910, esses 2 suecos deixaram Nova York a bordo do navio, com a oportunidade de promover a evangelização aqui no Brasil. A chegada deles foi muito importante. Ele encontrou a irmã Celina de Albuquerque, na qual recebeu o batismo no Espírito Santo. E devido a isso aí, foi que veio surgindo outras igrejas, porque a Batista não aceitou. Então surgiu a igreja que nós conhecemos, que é famosa, a Igreja Assembleia de Deus. Daí foi surgindo outras denominações pentecostais. E chegamos até hoje, aonde tem sido um crescimento extraordinário do Evangelho. A palavra de Deus tem sido chegado a muitos lugares e muitas portas têm sido abertas, muitas igrejas têm surgido, mas é para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Para você ver, para a igreja chegar até onde chegou, ela foi perseguida, foram muitas pessoas mortas, muitas pessoas massacradas, mas graças a Deus que até aqui a igreja de Cristo persevera. Vocês ouviram aí a história da igreja cristã, começada desde o início lá em Jerusalém, até o momento que chegou ao Brasil.
Espero ter contribuído para a sua aprendizagem sobre a história da Igreja Cristã no Brasil. Deus abençoe a todos vocês. Visite a Igreja Chamas Vivas sobre o Altar. Tem culto todas as quartas, sextas e aos domingos. Quarta, culto de ensinamento da palavra. Sexta, culto de libertação. E domingo, culto de operação de maravilha, culto das maravilhas. Esse é o pastor Fábio convidando a todos vocês. Estamos encerrando a nossa programação. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se Deus nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau.